Ele vai dizer isso mais para frente, mas a gente já está tentando construir a ideia para que a gente entenda. E aí ele diz: que adiantará aquele que ao acaso dirigir a um cientista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Então eu ignoro o ABC daquela ciência e fico lançando perguntas, né? Poderá o cientista, por maior que seja sua boa vontade, dar resposta satisfatória? Óbvio que não. Eu sofro com isso com as pessoas que me procuram no privado ou nos comentários. A pessoa me faz perguntas que eu percebo que para ela entender o que eu estou dizendo, ela precisa fazer todo um curso de espiritismo, ela precisa estudar todas as 23 obras. E eu não, como ela não tem todas as 23 obras para eu poder ir resolvendo e construindo o argumento, eu sempre dou uma resposta incompleta e insatisfatória. Mas o problema não está em mim. É a pessoa que não entendeu que não é assim que eu adquiro um conhecimento. E eu digo isso às pessoas que me procuram, sabem disso. Digo, olha, você vai ter que ler as 23, porque se ficar só me ouvindo, é evidente que eu não consigo ser satisfatório. Ninguém consegue. Porque a pessoa precisa estudar metodicamente de maneira completa. A resposta isolada que der será forçosamente, olha como ele deixa claro isso, incompleta. E quase sempre, por isso mesmo, inintangível. Ou parecerá absurda ou contraditória. Isso é muito interessante. E por que me espanta? Porque Kardec já sabia disso e já tratou disso. A gente não leu Kardec. Porque ele já deixa claro algo e que muitas vezes a gente do Kardec Tube vive. A gente diz algo que a pessoa considera um absurdo. Há muitos vídeos nossos do Kardec Tube, muitas falas nossas nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos, que as pessoas vêm comentar embaixo. Elas, elas julgam um absurdo, contraditório, sem sentido o que a gente está falando. E a gente não consegue fundamentar se a pessoa não estudar profundamente as 23 obras. Porque eu preciso construir todo o argumento para ela entender por que a gente fez aquela afirmação. Então é muito difícil no movimento espírita a gente dialogar com os espíritas, porque como eles não estudam, não estudaram, eles não têm as 23 obras na cabeça, a gente fala coisas que precisa que eles tenham para a gente poder explicar. Então eu digo o que para as pessoas? Olha, você vai ter que ler as 23 obras, isso vai levar anos. Você está achando que o que eu estou falando é um absurdo porque você ainda não leu todas as revistas, você não viu todos os pontos. Só que a pessoa, quando ela vê que então você está me dizendo que eu vou precisar estudar por anos primeiro para ter uma resposta satisfatória? Eu vou procurar o palestrante que me dá a resposta rápida. E aí a gente fica com o palestrante que dá a resposta rápida. Mas a resposta rápida que ele dá é equivocada, é incompleta. Você está mal formado daquela ciência. Então a gente acaba seguindo. Eu vejo os palestrantes ruins com milhões de seguidores, porque eles dão respostas rápidas e fáceis. E a gente se ilude seguindo eles. Que na verdade eles não estão nos dando um conhecimento profundo e verdadeiro. E muitas vezes a gente critica e reclama daquele que está nos ajudando e nos alertando sobre a necessidade de estudar com tempo, através dos anos, 23 obras. Muito curioso como a gente é, né? A gente critica quem está fazendo certo e idolatra as pessoas que usam a tribuna espírita e ganham fama e são idolatrados e têm milhões de seguidores e estão falando bobagem. Daí a gente pega e contraria esses palestrantes, as pessoas nos atacam, mas elas não entendem que a gente estudou e desenvolveu, através de anos de estudo das 23 obras, para fazer essa afirmação. Aquele palestrante não, ele só está falando o que você quer ouvir. Então a gente se ilude quanto às pessoas. A gente ataca os sérios, ou ignora os sérios, ou debocha dos sérios, e a gente fica com os picaretas, os levianos. Então a gente tem que acordar para isso. Quando a gente começar a estudar mais a fundo, a gente vai ver, mas aquele palestrante falou isso, porque agora eu estou vendo, tá aqui, ó, ele construiu para mim, eu precisei de anos. A gente está estudando há mais de 10 anos, há mais de 20 anos o Espiritismo. Como que numa pergunta, num comentário,
na rede social a gente vai fundamentar tudo, não tem como. A pessoa vai ter que estudar, mas ela não quer estudar. Então há preguiça, má vontade, leviandade. Ela quer a resposta, mas ela não quer o trabalho para conseguir aquela resposta. E aí ela cai, como consequência da sua própria atitude, ela cai na lábia dos enganadores. Então o preço da nossa leviandade é cair na falácia de pessoas mentirosas e levianas. Vejam que interessante que é a vida. Então a gente tem que acordar para isso. E aí ele mostra, o mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Então a pessoa tem que fazer um curso com os espíritos. E aí muitas pessoas nem essa palavra curso, elas já associam a curso acadêmico, e aí elas querem estudar espiritismo como se estuda um curso acadêmico. Isso é um erro. O curso que a gente tem que fazer com os espíritos é conforme Kardec nos orienta. Há um capítulo, o capítulo 3 do método do Livro dos Médiuns, que ele ensina. O método de ensino do espiritismo não é igual ao da academia. Eu não posso estudar o espiritismo como eu estudo outras ciências na academia. É um erro. É um erro. Na verdade, o espiritismo é mais simples. Mas eu preciso também. Por que eu preciso desse curso? É no sentido que eu preciso de tempo e ir desenvolvendo ideias junto com os espíritos. Que é o que os espíritos vão fazer com Kardec, que é o que a gente vai encontrar nas obras de Kardec. E aí ele diz, né? Mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Aí vem o ponto em que a gente vai encerrar esse nosso estudo de hoje dizendo quem é ou quem são os professores que nós estamos escolhendo para aprender o Espiritismo. Esse talvez seja um dos pontos chaves. Um dos pontos chaves da questão. Quem que ao longo dos anos e do século os espíritas têm escolhido como professor? Esse é o problema. A gente precisa entender que o melhor professor de espiritismo é Kardec. São as obras, 23 obras de Kardec. Não existe método e professor e obras melhores para aprender espiritismo. Não existe. A gente pode, aqui não é a função disso agora, mas em algum momento a gente vai fazer isso. A gente vai mostrar as falhas nos outros métodos ou nas outras obras. Eu não aprendo espiritismo com o Chico, com o Emmanuel, com o André Luiz, com a FEB, com a apostila da FEB. Eu não aprendo espiritismo com Haroldo, com Sabag. Eu não aprendo espiritismo com o Divaldo, com Joana de Ângeles. Eu não aprendo espiritismo. Eu não aprendo espiritismo com Kardec Tube. Eu aprendo com Kardec. Os bons palestrantes espíritas, os sérios, vão levar você a Kardec e tentar ajudar. É o que o Kardec Tube se propõe. Mas não substituir, não ser mais, não inovar. Eu estou trazendo técnicas que eu aprendi no meu como professor ou como doutor. Não, não, não. Eu tenho que aprender com Kardec. Ele é o professor e os espíritos que estão em suas obras. Eles são os melhores e são os professores. E aí, trabalhar com essa atividade. A gente já comentou sobre isso, né? A pessoa vai ter que criar aí uma rotina de estudo. Então, a gente tem que escolher Kardec, estudar Kardec, como Kardec ensina, porque o como se estuda é fundamental, eu disse que o texto está tratando. Tem que estudar com ele e como ele quer. E eu vou precisar de tempo, eu vou precisar de assiduidade, continuidade, desenvolvimento. Então, isso é fundamental. Escolher Kardec e estudar como ele diz que é para ser estudado. Até o nosso próximo estudo.